Hello, guys! Tudo bem? Segunda série, como foram de férias? Bom, sejam bem-vindos. E eu queria falar para vocês que nessa primeira semana nós vamos começar a recapitular os capítulos já aprendidos, tá? Queria também informar vocês sobre a importância da forma de validação do semestre, tá? Com atividades formativas. Eu queria dizer para vocês que nós vamos reforçar mesmo esses capítulos para que vocês possam relembrar o que foi aprendido durante esse tempo. Ok? Então, esse nosso primeiro vídeo vai ser sobre os capítulos 1 e 2, em que vocês aprenderam sobre os indefinite pronouns, relative pronouns e o present perfect, gerund and infinitive, tá? Então, nós vamos relembrar esses pontos gramaticais. Vamos lá. Primeiramente, o texto, que nós sempre temos, com a compreensão do mesmo. Então, vamos para os pontos gramaticais do capítulo 1. Bom, aqui nós temos o uso do some, any and no. Bom, quando que a gente vai usar cada um deles? Nós usamos os indefinite pronouns some, any and no e seus derivados para tratar de substantivos e adjetivos não definidos, não específicos. As suas traduções mais aproximadas são algum, qualquer e nenhum. Então, aqui nós temos o some. Ele geralmente é utilizado em sentenças afirmativas, em frases afirmativas. Examples. He has some friends. Ele tem alguns amigos. Tell me something about you. Diga-me alguma coisa sobre você. Quais são os derivados de some? Somebody, someone, que significa alguém. Something, alguma coisa. And somewhere, algum lugar. Bom, e com relação ao any? O some, ele é utilizado em frases afirmativas. Já o any, ele geralmente é utilizado em frases interrogativas ou negativas. Exemplos. Do you have any doubt? Você tem alguma dúvida? Can you tell me anything about your city? Você pode me dizer alguma coisa sobre a sua cidade? Então, assim, interrogativas ou negativas, ok? Temos os derivados aqui. Anybody, anyone, alguém, ninguém. Anything, alguma coisa, nada. Anywhere, algum lugar, lugar algum. Ok? Bom, temos umas exceções, claro. Porém, usamos some em perguntas polidas. May I have some water, please? Posso beber água, por favor? E usamos any em afirmativas quando não é importante o qual ou qualquer. You can read any book. Você pode ler qualquer livro. E o no? O no ele é usado em em frases negativas, usado em negativas. No significa não, nenhum, sem, not, significa não, nothing, nada, nowhere, lugar algum, nobody, ninguém, no, none, no one, ninguém, nenhum. Geralmente o none, ele é usado para o plural e o no one é para singular. Ok? Bom, vocês, depois que vocês aprenderam esses usos do some, any, vocês praticaram esses exercícios da apostila, ok? E depois disso, vocês viram sobre os relative pronouns. Bom, o que seriam os relative pronouns? Quando existem duas sentenças, uma delas subordinada à principal, usamos os pronomes relativos que servem para fazer a conexão entre elas. Esses pronomes são usados para representar o sujeito ou o objeto da subordinada, como nós temos também em português, né, as orações. Bom, temos uma dica aqui. Se o pronome for seguido de um verbo, representa o sujeito. Se o pronome for seguido por um substantivo ou pronome, representa o objeto. Os pronomes relativos são who, sujeito, tá? Que é sujeito, usado para se referir a uma pessoa, que é quem. Ele vem seguido de verbo. Temos o whom, que é possessivo.
Ele é usado para se referir a uma pessoa com preposição a, sobre, com, para, quem, seguido de nome ou pronome. O it, que é um objeto para retomar uma sentença anterior, usado para se referir a coisas e animais. O qual. Whose, de quem, o qual, cujo, seguido de substantivo. That pode substituir o who, whom e o which, e não pode ser usado com preposição. Sempre se usa that quando. Vamos ver as situações. Número 1, o adjetivo está no superlativo. Número 2, após all, only, everything, none, some, any, no e seus compostos. E 3, quando houver mais de um antecedente. Quando o pronome exerce função de sujeito, podemos omiti-lo da sentença, principalmente em sentenças informais. Temos aqui exemplo. This is the saddest thing that I have ever seen. This is the saddest thing I have ever seen. Então, essa coisa mais triste que eu já vi. O that omitido aqui, ele pode ser retirado porque aqui ele está exercendo função de sujeito. Tá? Então, a gente pode retirar o that. Bom, completamos esses exercícios também. E vamos aqui para o nosso capítulo 2, falar sobre o present perfect, o gerund e o infinitive. Bom, começa aqui, depois da compressão de texto. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o present perfect. O que é o present perfect? Esse tempo verbal que gera uma aflição nos alunos, porque ele é confundido com o presente simples, que é confundido com o passado perfeito, que é o past perfect. Então, vamos lá. O present perfect, ele é uma forma de presente em inglês, tá? Que nos remete a uma situação passada. Apesar de termos um equivalente em português, não o usamos frequentemente. Então, é preciso cuidado na aplicação em inglês, tá? O present perfect tense, ele é formado pelo sujeito, mais o verbo to have no presente, porque é present perfect, mais o verbo principal no particípio passado. E ele é usado para indicar duas situações. Em um passado concluído em um período não determinado, não se usa o período de tempo. Por exemplo, they have been in Australia. Eles estiveram na Austrália. Então, eles estiveram na Austrália, pode ter sido ano passado, pode ter sido há 3 anos. Então, não se tem um tempo definido. Então, simplesmente estiveram na Austrália. Ou seja, não tem aquele marcador temporal, né, de yesterday, last week, como nós utilizamos no past simple. Indicar uma ação que começou em algum momento no passado e que continua acontecendo no presente. É preciso usar o período de tempo. Mas, mesmo assim, é um período de tempo que não é muito marcado. Não é preciso. Então, I have been a good student lately. Então, eu tenho sido um bom aluno ultimamente. Ultimamente, é muito vago, né? Ultimamente. O particípio, vamos lá. Vamos falar sobre o particípio. O particípio regular, eles seguem a mesma forma dos verbos regulares do simple past, acrescentando -ed. O particípio irregular, né, no caso aqui, os particípios irregulares, eles têm forma própria, sendo necessário estudarmos e praticarmos. Consulte a tabela ao final do livro para dúvidas. É o que eu sempre digo. Os verbos mais utilizados, nós, né, identificamos facilmente a conjugação deles no particípio passado, no passado simples. Porém, os que não são tão utilizados, a gente precisa pesquisar para poder aprender, ok? Mas não é para decorar verbo, é para usar, para se exercitar e com o passar do tempo, com o uso, com o exercício, a gente consegue aprender sobre esses verbos, ok? Conjugação deles.
Bom, vamos falar sobre as formas negativas e interrogativas, né, que sempre tem em qualquer tempo verbal. Então, as interrogativas. Para perguntas, usamos o to have, mais o sujeito, mais o passado, o particípio passado. Por exemplo, aqui nós temos a terceira pessoa do singular, que é Lisa. Então, é she. Então, a gente vai colocar o has na frente, porque é a terceira pessoa, e vai depois, a Lisa vai vir depois do has. Então, has Lisa given you an explanation? Então, o given é porque o particípio passado do verbo to give é given. Fica give, gave, given, ok? Negative. Para negativas, usamos not entre o to, have e o particípio passado. Lisa has not given us an explanation. Então, ela não nos deu uma explicação. Então, aqui depois do has, eu vou colocar o not. Teacher, posso usar a forma contrata? Pode. Pode colocar. Lisa hasn't given us an explanation. Ok? No problem at all. Sem problemas. Bom, vocês também praticaram bastante o uso do present perfect logo depois dessa explicação. Vocês praticaram bastante. Temos vários exercícios aqui na apostila. Vale a pena rever para poder relembrar, estudar, enfim. Aproveitar que vocês estão assistindo esse vídeo, deem uma olhada, refaçam alguns que ficaram em dúvida, para poder entender. Refaçam entendendo. Refaçam os exercícios. Bom, temos agora duas questões que geram uma dúvida na gente, que é o uso do gerúndio e do infinitivo, tá? O gerund e o infinitive. Quando dois verbos estão juntos em uma sentença, é necessário aplicarmos o gerúndio, o ing, ou o infinitivo com ou sem o to. Mas como escolher entre um ou outro? Algumas sentenças pedem o verbo no gerúndio, outras no infinitivo e outras aceitam as duas formas. Bom, como que nós vamos saber? Vamos ver. Bom, seu uso mais comum é no gerúndio. Após preposições, after, before, by, instead of, etc. Como sujeito, objeto, direto ou indireto. He likes swimming. Ok? Após os verbos come e go, quando falamos de atividades. Após os verbos admit, appreciate, avoid, consider, contemplate, continue, delay, deny, detest, dislike, endure, enjoy, escape, excuse, face, fancy, finish, forgive, imagine, include, involve, keep, mention, mind, miss, postpone, practice, quit, recommend, resent, resist, risk, stop, suggest, understand, entre outros, e os verbos de percepção, né, que é o feel, hear, notice, observe, see, watch. Após as expressões can't help, can't stand, carry on, feel like, give up, it's good, it's not to use, it's worth, put off, there's not point, entre outras, tá? Então, essas expressões, nós vamos utilizar o verbo com ing. No infinitivo, como que a gente faz? Com to, após a grande maioria dos verbos, após adjetivos, advérbios, nomes, pronomes, etc. Também pode indicar propósito, finalidade. Para negativa, o not fica antes do to. Sem o to, após modal verbs, can, could, must, etc. Após os auxiliares do, does, did, will, would. Após had better, would rather, rather than. Após as preposições but e except, she did nothing but complain. Ok? Sem o to. Após os verbos make, let. E temos aqui também os verbos que podem ser usados no gerúndio ou infinitivo com to. Temos os mais comuns, né? O advise, allow, attempt, begin, continue, dislike, forget, hate, love, neglect, prefer, remember, start, stop, try, etc. Os verbos que podem ser usados no gerúndio ou infinitivo sem o to são os verbos de percepção. Feel, hear, notice, observe, see, watch. Bom,
temos aqui umas observações. É mais comum o uso do gerúndio como sujeito. A escolha do uso do gerúndio ou do infinitivo pode mudar o sentido da sentença em alguns verbos. Forget, mean, remember, stop. Stop to do your homework. Pare para fazer seu dever de casa. Stop doing your homework. Pare de fazer seu dever de casa. Então, muda o sentido da frase. Lembre-se que o to também pode ser preposição. Bom, daí vocês praticaram a diferença entre o to, entre o infinitive e o gerund. Ok? E, por enquanto, é isso. Ok? Essa é a nossa revisãozinha com relação aos pontos gramaticais dos capítulos 1 e 2. Foram essas. Espero tê-los ajudado. Ok, guys? And see you next video. Bye-bye.